Imagine acordar todos os dias com a sensação de que algo está fora do lugar, mesmo quando aparentemente tudo está bem. Não há brigas, não há gritos, não há grandes conflitos. Mas existe um incômodo silencioso, uma inquietação que não some, uma sensação de que você está sempre um passo à frente e por isso mesmo sempre um passo sozinho. Pessoas inteligentes costumam viver assim. Elas observam mais do que falam, percebem nuances que passam despercebidas, sentem mudanças sutis no comportamento, no tom de voz, no jeito de responder mensagens, no tempo que o outro leva para se aproximar ou se afastar. E exatamente por isso sofrem mais nos relacionamentos. Não porque amam demais, mas porque entendem demais. A inteligência emocional, quando não encontra reciprocidade, vira um peso. Um fardo silencioso que se carrega sozinho. Enquanto alguns vivem o amor de forma leve, quase instintiva, pessoas profundas vivem o amor como quem estuda um território desconhecido. Elas analisam, refletem, tentam compreender o que está por trás de cada atitude. E sem perceber, começam a se responsabilizar pelo que nunca foi delas. Esse é o início do sofrimento. Porque quem pensa demais, sente demais. E quem sente demais, quase sempre se culpa demais. A mente que nunca descansa. Pessoas inteligentes raramente conseguem simplesmente sentir. Elas pensam sobre o que sentem, interpretam, revisitam conversas, reconstroem cenas mentalmente, tentando entender onde erraram. Enquanto o outro dorme tranquilo, elas revivem diálogos. Enquanto o outro segue a vida, elas tentam decifrar silêncios. Não é insegurança, é consciência em excesso. Elas percebem quando algo muda antes mesmo de mudar. Notam quando o entusiasmo diminui, quando a presença fica mais rara, quando o interesse começa a oscilar. E, por perceberem cedo, tentam consertar cedo. Mas nem todo afastamento quer ser consertado. Alguns apenas querem acontecer. A inteligência nesse ponto vira armadilha. Porque quem entende demais tende a tolerar demais. Tolera a frieza, tolera a ausência, tolera o esforço unilateral. E faz isso porque acredita que o amor é construção, não impulso. Mas o que ninguém conta é que amor também é escolha. E quando só um escolhe, o desgaste é inevitável. O erro silencioso das pessoas profundas. Existe um erro comum entre pessoas emocionalmente inteligentes. Acreditar que todo problema pode ser resolvido com diálogo. Elas acreditam que se explicarem melhor, o outro vai entender. Que se forem mais pacientes, tudo se ajusta. Que se mostrarem maturidade, receberão maturidade em troca. Mas relacionamentos não funcionam como equações lógicas. Nem todo mundo quer crescer. Nem todo mundo quer aprofundar. Nem todo mundo quer olhar para dentro. Alguns só querem conforto emocional, presença sem compromisso, atenção sem responsabilidade. E quando uma pessoa profunda se envolve com alguém assim, nasce um desequilíbrio perigoso. A pessoa profunda passa a carregar a relação sozinha. Ela ajusta, ela cede, ela compreende. E, aos poucos, se perde. A solidão de quem entende demais. Existe uma solidão que não vem da ausência de pessoas, mas da ausência de reciprocidade emocional. É a solidão de estar acompanhado e ainda assim se sentir só. Pessoas inteligentes vivem isso com frequência. Elas estão presentes, mas não são vistas. Estão disponíveis, mas não são compreendidas. Elas escutam, mas não são ouvidas. Sentem, mas não são acolhidas. E o mais cruel, muitas vezes são admiradas por isso. Você é tão maduro. Você entende tudo. Com você é fácil. Mas ninguém percebe o peso dessas frases. Porque ser o maduro significa quase sempre ser o que cede, o que engole, o que entende o erro do outro, mas não tem espaço para errar. Com o tempo isso cansa. A mente começa a se fechar, o coração se protege, e a pessoa, que antes era intensa e presente, começa a se calar. Não por falta de amor, mas por excesso de desgaste. Quando a inteligência vira prisão, há um momento decisivo na vida de quem pensa demais. O momento em que percebe que sua própria consciência virou uma prisão. Você começa a se perguntar: será que estou exigindo demais?
Será que eu sou sensível demais? Será que o problema sou eu? E quase sempre a resposta vem enviesada, porque pessoas inteligentes tendem a assumir culpas que não são delas. Elas justificam o outro, minimizam a própria dor, transformam falta de reciprocidade em compreensão. Mas compreender não é aceitar tudo. Há uma linha invisível entre empatia e autoabandono. E pessoas profundas atravessam essa linha sem perceber. Elas continuam dando mesmo quando já não recebem. Continuam tentando quando o outro já desistiu. Continuam explicando quando o outro já parou de escutar. E isso gera um tipo específico de sofrimento. O cansaço emocional silencioso. O cansaço que não se explica. Não é um cansaço físico. É existencial. É acordar e sentir que amar virou esforço. Que se expressar virou risco. Que demonstrar sentimento virou vulnerabilidade demais. É começar a se calar para não incomodar. A reduzir expectativas para não se frustrar. A aceitar menos do que merece para não ficar só. E o mais triste é que de fora parece maturidade. Mas por dentro é esgotamento. A pessoa inteligente começa a se afastar, não porque deixou de amar, mas porque percebeu que amar daquele jeito estava custando caro demais. Ela começa a entender que não pode carregar uma relação sozinha, que não é função dela ensinar alguém a sentir, que não é responsabilidade dela despertar quem escolheu dormir emocionalmente. Esse é o ponto de ruptura, o início da consciência verdadeira. Existe um momento silencioso, quase imperceptível, em que a pessoa inteligente começa a mudar. Não é uma explosão, não é uma decisão dramática, é um cansaço calmo. Ela para de explicar tanto, para de justificar o outro, para de se culpar por tudo. Começa a observar mais e falar menos. E pela primeira vez faz uma pergunta diferente. Isso me faz bem? Essa pergunta muda tudo, porque ela desloca o foco do outro para si, do entendimento para o limite, da tolerância para o respeito próprio. É nesse ponto que a inteligência emocional deixa de ser um fardo e começa a se transformar em sabedoria. Mas essa virada não acontece sem dor. Ela exige desapego, exige aceitar que nem todo mundo vai acompanhar seu nível de profundidade. Exige aceitar que algumas conexões só existiam porque você sustentava tudo sozinho. Isso dói. Dói perceber que você amou mais, que se entregou mais, que esperou mais, mas também liberta. Porque a partir daí, você começa a entender algo essencial. Amar não é se perder. Amar não é se explicar o tempo todo. Amar não é carregar o outro nas costas. Amar é caminhar junto, no mesmo ritmo, na mesma direção. E quando isso não acontece, a inteligência não deve servir para justificar a dor, mas para sair dela. No fim das contas, o sofrimento das pessoas inteligentes nunca foi sobre amar demais. Foi sobre amar sem descanso. Foi sobre tentar entender tudo, consertar tudo, salvar tudo. Mas a vida, em sua sabedoria silenciosa, ensina algo que a mente demora a aceitar. Nem tudo precisa ser resolvido. Nem todo vínculo precisa continuar. Nem toda dor precisa ser explicada. Há um momento em que a inteligência amadurece. Não quando aprende mais, mas quando aprende a soltar. Soltar a necessidade de ser compreendido o tempo todo. Soltar a culpa por sentir demais. Soltar a ilusão de que amor é esforço constante. Porque amor de verdade não pesa, não confunde, não exige que você se diminua para caber. Ele acolhe, ele soma, ele traz silêncio bom, não angústia. E talvez a maior prova de inteligência emocional não seja entender o outro, mas saber quando ir embora sem ódio, sem escândalo, sem culpa. É escolher a própria paz mesmo quando o coração ainda sente. É aceitar que algumas pessoas só caminham conosco até certo ponto e que insistir além disso é desrespeitar a si mesmo. No fim, quem pensa demais não precisa aprender a amar mais. Precisa aprender a se escolher primeiro. Porque quando você para de implorar por reciprocidade, quando deixa de tentar ser suficiente para quem nunca quis ir fundo, algo muda. Você se torna leve, inteiro, presente. E é exatamente nesse ponto que a vida começa a devolver, em silêncio, tudo aquilo que você parou de implorar. Talvez o verdadeiro amor
não seja encontrar alguém. Talvez seja finalmente parar de se abandonar. E se você chegou até aqui, talvez já esteja pronto para isso.